Dale Porco, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam gostando aí do conteúdo do canal, né? Tenham visitado aí os primeiros vídeos aí que fizemos no canal, né? Fizemos algumas alterações aí na questão de vídeo, na questão de áudio, pensando aí sempre em melhorar, né? Agradeço também todo mundo que, poxa, viu os shorts que eu criei, né? Assim que teve a notícia de que o Palmeiras tinha interesse no Almada e logo em seguida a gente também teve a notícia que estava interessado no Arias também, né? Então passou uma grande quantidade de pessoas pelos shorts, então desde já agradeço a vocês, né? Quem tá gostando do canal, pô, curte, se inscreve que ajuda pra caramba a gente aí a desenvolver o melhor trabalho, né? E evoluir cada vez mais, beleza, pessoal? Nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas aí que vem pipocando nos últimos dias, né? Basicamente continuação do vídeo anterior, né? Porque as novelas que começaram ali continuam, né? A gente sabe que as negociações, principalmente de jogadores em mercado internacional, em ligas mais poderosas, elas levam um tempo, elas dão muito trabalho para acontecer, né? A gente depende de bons empresários ali envolvidos, a gente sabe como é o Barros, né? Então, provavelmente eles devem mandar algum representante para negociar isso um pouco mais rapidamente, de maneira mais assertiva, né? Porque qualquer mínimo erro você pode atrapalhar a negociação, né? Você pode deixar os caras enfesados e falar, não vamos negociar com esse time. Então, tem que ter a manha do toque, né? E a gente sabe que o Palmeiras é um time que tem uma certa dificuldade em realizar negociações rápidas, né? Em desfechos positivos rápidos. Então, vamos falar do primeiro tema aí que Thiago Almada, né? Eita, quem dera a gente poder ver ele com essa camisa verde linda, né, pessoal? A gente ouve falar que, assim, tá enroscado, né, ainda, né? O Palmeiras tem interesse, né? Já ouvimos falar algumas coisas diferentes, como, por exemplo, o Palmeiras preparava uma proposta na faixa de 20 milhões de euros para 50% do jogador. Depois ouvimos histórias, né, de fontes que tentam apurar aí com o Palmeiras e com os envolvidos na negociação que o Palmeiras tentava um modelo de negociação diferente, né, que seria de empréstimo por 6 meses com obrigação de compra no meio do ano. Talvez para não afetar tanto o caixa, né, agora no início do ano, mas como tem obrigação de compra, de qualquer maneira o Atlético ia receber o dinheiro no meio do ano, né, ou começar a receber, né, talvez por um parcelamento. Então a gente ainda não sabe o desfecho dessa história, né? Algumas fontes da mídia, né, e portais apontam que as primeiras propostas do Palmeiras foram recusadas, outras dizem que o Almada dá preferência ao Palmeiras, né? Outras dizem que o Benfica se interessou, mas ao mesmo tempo a gente vê matérias no portal da Record, né, que é bem forte, né, esse jornal lá em Portugal, dizendo que o Benfica não tem interesse no Almada, né, por empréstimo ou aquisição. A gente ouve falar que o Benfica também está interessado, oh, desculpa, o Juventus também está interessado, né, de Turim, em conseguir o empréstimo dele. Então, assim, é muita conversa, né? A gente imagina como deve estar o empresário dele maluco, né? Tentando colocar ele em algum time que ele possa jogar para estar pronto para a Copa, porque assim, eu acho um baita jogador que ia acrescentar muito, muito, muito para o futebol do Palmeiras. Ia dar mais dinâmica, né? Ia trabalhar a bola ali pelo meio junto com o Flaco, que a gente teve, né, um bom Flaco Rock ali o ano passado, quando a gente tava jogando bonito, tocando bola, pô, esse cara ia dar uma dinâmica no meio campo, né? A gente poderia até pensar em abrir mão de alguns jogadores que estão ali meio, né, pedindo passagem para fora, porque não estão conseguindo desempenhar mais como antes, não estão entregando o que a gente precisa e recebem salários altos, né? Então a gente tem como pensar um time com o Almada e sem um ou outro jogador também, né? Eu acho que não enfraqueceria o plantel, né? É, E o Palmeiras ele é muito atraente para o mercado europeu, né? Recentemente, pô, a gente pôs no mercado aí Vitor Reis, vendido para o City, né? Por uma grana altíssima, um jogador que despontou interesse aí de vários times. Estevão, Hendrick, esses não precisam nem falar nada, né? Como foram vendidos, por quanto foram vendidos, para que time foram vendidos, né? Tivemos o Luiz Guilherme, que foi também para uma linha forte, acabou não dando muito certo, agora está no esporte, mas é um jogador jovem, de mercado. O Kevin, né, também, que foi por um valor barato, mas também foi pro Shakhtar, já conseguiu se destacar, foi pro Fulham, subiu para a Liga da Premier League, né?
pulou para uma liga forte, né? E a gente já viu esse caminho acontecer para vários brasileiros que hoje estão lá, né? Matheus Cunha passou por times menores até chegar no Manchester hoje. O Hoje a gente tem o João Gomes, tem o André, né, também estão em times menores, mas dão esses saltos, provavelmente, né? O João Gomes, ouvimos falar várias vezes aí que o United tem interesse, que o Napoli está quase fechando, então é uma porta de entrada para a Europa muito legal, entrar num time menor, que nem o Kelvin conseguiu chegar, né, no Fulham. O próprio o Igor, né, Igor Thiago, né, que tá fazendo gol pra caramba, já tá chamando a atenção de outros times, provavelmente no meio do ano aí, né, vai tá mudando aí de time para um time superior. Richarlison passou por Watford, Everton, agora tá no Tottenham. Então é um caminho natural, né? Esses jovens aí, que nem o Luiz Guilherme. Pode ser que ele desponte, destrua no esporte e depois vá longe, né? Então a nossa base é muito bem vista na Europa. Eles acompanham todo mundo que sai. Por isso que o Palmeiras tem pressa em renovar, como foi com o Eduardo. Acabou de sair renovado. Porque assim, se a gente não se protege, a gente perde esses caras. Porque estamos muito visados, né? O João faz um trabalho espetacular na base. Por isso que Benedetti, eu acho que é um cara que, se o cara né, que estiver representando o Palmeiras nessa negociação e também, né, com o Ares, tiver, né, assim, o jeito da coisa, digamos assim, ele vai poder oferecer esses jogadores para estar junto ali no negócio de alguma maneira, né, fazer uma troca, preferência em compra, tudo isso é relevante, né? Eu falei do Benedetti, tem um Eduardo agora que tá despontando. A gente sabe que com 18 anos esses moleques, se derem certo, já vão embora, não dá tempo de segurar. Então vamos ficar de olho nele, a Europa tá de olho nele já. Hoje a gente tem também o Alan, né, que não precisa nem falar nada, 35 milhões mais 5 recusados do Napoli, que é uma proposta absurda, mais de 200 milhões de reais. E o Palmeiras falou, não, a gente conta com ele esse ano, pelo menos até o meio do ano, né, fim da temporada europeia ali, início de outra, ele fica. Então recusando agora, acho que no meio do ano é difícil segurar, assim como eu acho que o Vitor Roque também, mas a gente fala isso em outro vídeo. O Almada, acho que a gente tem material e para discutir uma negociação e dar certo, porque ele quer sair de lá. Não sei se por Palmeiras, né? A gente ouve falar que ele dá preferência, que ele gostou da proposta, que ele gosta da ideia, né? Mas assim, ele quer jogar. E a gente viu que na segunda-feira, né, teve uma partida do Atlético de Madrid, ele ficou no banco. Ele entrou no finzinho ali. Eu até vi um narrador de um canal que cobre, né, o Campeonato Espanhol dizendo, olha, gente, pelo que eu vi, do jeito que ele entrou em campo, entrou se arrastando, tá com cara de que entrou para assim, tá para sair, sabe? É um jogador que não quer mais nada. O Simeone fala dele, né, deu uma coletiva também recentemente, falando, pô, ele é um cara que a gente conta, ele é muito talentoso, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, fica no banco. E o cara joga muito. No Brasil sobra. Vamos torcer para que essa negociação desenvolva até ao longo dessa semana e o fim de semana, para a gente ter notícias positivas, né? Quando a gente ouve um ou outro burburinho por aí, aparentemente o Palmeiras está ainda tentando tirar ele de lá. Vamos orar, porque esse cara vai ajudar muito o Verdão a subir de patamar, tá? Outro interessado aí, né, que o Palmeiras também está negociando, Arias. John Arias é um cara que mostrou extrema qualidade aqui no Fluminense. Né? Um cara que se descobriu de um time menor, pagou barato e jogou muita bola por pelo menos 2 anos assim, em que ele foi um dos melhores assistentes do campeonato. Além de tudo, fazia gol. Além de tudo, é um jogador moderno, marca, fecha espaços, cara. Ele tomaria demais também com o Palmeiras. Demais, demais, demais. É um jogador que dá muita dinâmica. E pensar nele e a Almada junto é uma loucura, né? Mas talvez os modelos de negócio, né, possam casar, né? A gente fazer uma oferta mais pesada no Arias, né? Que é o que a gente ouve aí, né? O Facincano, inclusive, deu domingo no Mesa Redonda de que o Palmeiras está bem encaminhado. Faixa de 18 milhões de euros, uma proposta, e o Wolverhampton tá ali, né, nos trâmites ali para tentar fechar. Por mais que ele venha de 2 gols aí nas partidas recentes dele, ele não vem assim com. Ele não tem aquele carinho especial, sabe? Do treinador, da torcida ainda. E a Copa tá aí, esses jogadores estão de olho na Copa. E o Arias está jogando muito na Colômbia também. Então, talvez para ele seja muito interessante vir. Vamos torcer para que essa negociação evolua. Né? Acredito que até o fim dessa semana a gente possa ter novidades interessantes aí, mais definitivas.
Até porque os times eles estão, né, em segundo turno aí de campeonato, né? Então, assim, estão disputando coisas. Essa janela do meio do ano, eles são meio resistentes para liberar alguns jogadores. Eles preferem fortalecer do que tirar jogadores. Por mais que o Ares e o Almada, por exemplo, não sejam jogadores aí que são titulares absolutos dos seus times, eles são parte de um elenco, né? Que durante a competição pode ser que nem precise no segundo tempo, suspensão aqui, eles contem com esses jogadores, né? Os técnicos desses times. Então, a gente não pode esperar assim que talvez agora em janeiro consigamos evoluir nas duas negociações. Agora no meio do ano, fim de temporada, né? Pós Copa do Mundo, começando o novo ano, é mais fácil. A gente viu com o Andrés. O Palmeiras tentou muito trazer ele nessa parte do ano passado, né? No início ali e tal, janeiro, não deu certo. O Furnas segurou, não quis vender. No meio do ano ele veio por 15 milhões de euros a menos do que a gente ofereceu. Então, assim, o time aceitou deixar ele. Temos que aguardar. Vamos torcer para pelo menos um dos dois vir agora. Se não vier, eu acredito que continuam na lista, né, de transferência, de interesse do Palmeiras para que no meio do ano, com certeza o ataque vai mais forte. Até porque acho que entra mais dinheiro em caixa, de vendas que o Palmeiras já fez aí também. Então fica mais fácil de conseguir negociar. Até aproveitar, né, aquela pausa da Copa do Mundo para fechar negócio. Mas assim, eu queria muito que eles viessem agora, até porque esse calendário desse ano é diferente, né? E com o Brasileirão começando em janeiro, a gente tem que estar com um time forte agora. Então, eu acho que vale a pena um esforço de pelo menos um dos dois a gente conseguir trazer, né? Falando um pouquinho do jogo contra a Portuguesa, para a gente poder finalizar assim esse vídeo, não tem muito o que dizer, né, pessoal? Primeiro jogo da temporada, poucos dias de treino. A gente sabe que os caras voltam com a perna pesada, né? Não deu nem acho que 10 dias de treino, né? Foi 4, 5 dias, é muito pouco. Né? Então, assim, o Paulistão, acredito que nas primeiras 3, 4 rodadas é basicamente pré-temporada. É colocar um time em um jogo, mesclar um outro time em outro jogo, dar assim rodagem, tentar dar rodagem aos jogadores ali, né? Para quando precisarmos deles ali já no Brasileirão, ali no dia 20, 26, 28, né? Se eu não me engano, a gente poder contar e eles estarem mais bem preparados. Mas eu acredito que não dá para cobrar os caras de nada, assim, né? O Palmeiras tentou trocar um pouco de passes, né? Assim, mas a gente sabe que a perna pesa, os caras erram mesmo, coisa boba, mais do que o normal, né? Então, o Palmeiras não trocou nem 500 passes, né? Ficou ali na faixa de 415 passes na partida. Não conseguimos nos impor assim para dominar completamente a Portuguesa, né? Ocupar o espaço no campo de ataque, criar muitas jogadas. Mas foi positivo, a gente venceu, né? Podemos ver alguns jogadores interessantes ali da base, né? O Larson, pô, esse cara vai dar o que falar ainda, hein? Que volante bom. Se a gente tiver paciência com ele e desenvolver, der oportunidades, eu acho que esse menino deslancha esse ano. Ele é técnico, ele tem o passe, né, que é muito importante para colocar um companheiro ali em condições, mesmo sendo um volante, né? Então ele vai, acho que vai ser interessante para o resto do ano. O Luiz fez seu golzinho, a gente sabe como que é, né? Eu acho que o Luiz a gente tem que aproveitar o momento para valorizá-lo e conseguir uma boa venda com ele, porque ele é um jogador que eu acho que ele tem boa qualidade, eu acho que ele pode ser útil assim para entrar no segundo tempo, ele tem uma velocidade legal, tem um contra um interessante. Eu acho que falta um pouco para ele de pouco mais para ele de personalidade, né, para encarar assim as jogadas, partir para cima dos adversários, igual ele fazia na base, né, para ele poder pegar essa confiança que é necessária para o moleque, sabe, se sentir mais pronto para o profissional, né, que nem o Alan hoje. O Alan já é um cara mais pronto, né? Ele se sente mais confiante, ele pega e parte para cima o tempo todo, sem medo. Então, se ele desenvolver isso, ele pode ser mais útil ainda, Luigi, mas é um cara que é observado aí por times europeus, então quem sabe ele fazendo um bom primeiro semestre, a gente não consegue uma boa venda, né? Porque é assim, né? A gente vende esses talentos da base que podem trazer algum benefício, que nem a gente tem no Banco Belé, o Riquelme Felipe, né? Para a gente poder investir esse dinheiro e trazer caras prontos, mais fortes mesmo, né? Como a gente vem falando de Almada, de Arias, né? Esses caras chegam para jogar, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas a partida foi bem interessante, assim, não tem muito o que falar. Acho que o lance ali de perigo, né? Que foi aquela expulsão absurda, né? Do jogador da Portuguesa, quase quebra a perna do Larson. Imagina o menino despontando agora, quebrar a perna no meio, assim, é uma sacanagem, né? Sacanagem.
A gente sabe que o GFT, né, acabou sentindo, então é um jogador que vai desfalcar aí por um tempo o Palmeiras nesse começo de ano. Tanto que foi escrito já, né, o Arthur, que é do Sub-20, no Paulistão, para talvez ficar no banco ali quando o Piquerez jogar. O Piquerez não vai aguentar jogar todos os jogos seguidos. Então, ou ele vai improvisar, ou ele vai pôr um lateral direito na esquerda, que nem ele fez no jogo, né, deixando o Giai um tempo na esquerda. Ou ele vai pôr o próprio Arthur para ver. Ele também escreveu o Koné, né? Vamos ver, né? Parece que ele chama muita atenção na base e do Abel também, né? Um jogador bem alto, né? Da Costa do Marfim. Diferente, né? O perfil de contratação que a base do Palmeiras fez. Vamos torcer para esse menino despontar também, né? Mas o jogo em si foi um jogo de pré-temporada, né? Que bom que a gente ganhou, porque o Paulistão só 8 rodadas nessa fase inicial, então poucos jogos, muitos clássicos, então somar pontos é importante para a gente poder passar de fase, né? A gente sabe que 2, 3 empates, 2 derrotas ali, 3 já complica até para rebaixamento, para você ver a loucura que tá o nosso calendário esse ano e esse Paulistão. Então, foi um jogo bacana, assim, mas sem muito o que dizer, né? Pro jogo de hoje, temos aí o Peixe, né? E, bom, na partida de hoje, acho que o Palmeiras vai mesclar o time novamente, vai pôr aí talvez jogadores que não jogaram o primeiro jogo como titular, né? Alguns o Abel poupou até do primeiro jogo, nem levou, né? Veiga, Gomes, Lopes, Vitor Roque, Piquerez, nem estavam no banco, né? Então, pode ser que para esse segundo jogo, com alguns dias a mais de preparação, eles já estejam um pouco melhor, pelo menos fiquem no banco, né? Ou pelo menos comecem jogando e saiam no segundo tempo. Então, eu acho que ele vai pôr um time bem diferente do primeiro jogo, né? Vai mesclar um pouco mais com outros jogadores, com Gomes e tal. Por ser um clássico também, é interessante deixar já os caras mais parrudos jogar um pouquinho, né? Os mais experientes. Só um detalhe que eu esqueci de falar, né? Gostei muito da estreia do Marlon Freitas, por ser um primeiro jogo. Né? E ele é um jogador que parou um pouquinho antes, né? De ir para as férias, até por isso ele jogou a partida toda. Ele jogou muito bem, né? Passes de primeira, um jogador que trabalha bem no meio campo, né? Tem visão de jogo. Olha, esse cara acho que vai encaixar muito bem no nosso futebol, vai trazer melhorias para o nosso futebol, né? Ele bem fisicamente, com o Andrés do lado, com o Evangelista. Olha, se tiver uma armada ali, um Arias pela direita, no ataque, vai ser um time do caramba, com o Paulinho entrando. O futuro eu acho que vai ser bem interessante, bem interessante. O jogo de hoje, como eu falei, time misto, e eu acredito que ele vai poupar ainda o Vitor Roque, que tá com uma pequena lesão. O Facundo dizem que tá com lesão. Então, vamos ver se é lesão mesmo, né? Ou se tem aquela negociação com o Benfica. Ninguém sabe. O Palmeiras pede um valor alto também pelo Facundo, né? Em torno de 15, 20 milhões de euros. Bastante dinheiro. Não sei se pagariam, mas é um jogador de seleção uruguaia, né? Quem sabe o Benfica nos ajude aí com uma graninha extra. Porque o Facundo também não rendeu tudo que a gente esperava, né? Mas é isso, pessoal. Acho que o jogo de hoje vai ser um jogo difícil, porque o Santos está mais motivado, né? Parou antes também para as férias, o jogador está um pouquinho melhor preparado fisicamente, né? Não caíram, estão com um espírito melhor. Trouxeram o Gabigol, que fez um golzinho lá no primeiro jogo. Mas a gente em casa, né, com a nossa torcida, eu acho que temos tudo para fazer um jogo legal contra o Santos. Segurar eles bem ali, né? Aproveitar nossas chances, que nosso elenco ele é melhor. Nós temos jogadores de melhor técnica, né? Para vencer essa partida. Eu acho que vai ser um joguinho feio, né? Mais pegadinho assim, com um placar baixo, né? 2-1, 1-0. Mas acho que vencemos, né? Vamos torcer por isso aí. Fazer mais 3 pontinhos. Ganhar o primeiro clássico. E amanhã volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse pós-jogo aí do Santos e Palmeiras, né? Vamos ver como é que vai ser lá na Arena Barueri. Tomara que tenha um preço legalzinho para poder a galera lotar aquele estádio, né? E dar aquele suporte pro Verdão. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vamos torcer para as negociações caminharem. E vamos torcer para o Verdão hoje dar uma taca, né, no Peixe, porque nosso time é melhor, né? Tecnicamente, temos um plantel legal, temos opções do banco. Então, em casa, a gente tem tudo para fazer um jogão e dar uma primeira atropelada aí no ano. Vou torcer por isso. Acho que vai ser um joguinho feio, mas vou torcer para ser uma boa atropelada. Em 3-0 eu durmo bem. Beleza? Obrigado por quem tá aqui até agora. Se puder, deixa o like, curte, se inscreve e comenta aí o que você acha de todos esses assuntos. Acha que vai dar certo a negociação do Almada? Acha que vai dar certo a negociação do Arias para agora? Né? Acha aí que o Verdão tem tudo para vencer o Santos? Eu acho que sim. Então, agradeço quem tá aqui até agora.
Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tá de porco, pessoal!